estamos de volta em nossa monitoria, nossa segunda aula de monitoria em Direito Penal 1, beleza? E na aula de hoje vamos falar de tempo e lugar do crime, vamos falar de territorialidade e de extraterritorialidade, beleza, galera? Temas super importantes para o direito penal, para aprender direito penal. Bom, pessoal, e para dar início à nossa aula, vamos começar aqui pelo tempo do crime, tá? Duas coisas super importantes para vocês guardar aí com vocês, anotar se for preciso, é que por tempo do crime a gente tem como teoria a teoria da atividade e temos como base legal o parágrafo 4º do Código Penal, beleza? O que é teoria da atividade, pessoal? A teoria da atividade, ela adota que o tempo do crime é no momento que ocorreu a ação ou a omissão. E além de adotar o momento da ação ou omissão, que seria o momento que ocorreu o crime, a teoria da atividade também diz pra gente que independe se o resultado ocorreu no momento ou não, beleza? E a gente vai ver essa redação também aqui no Vadimeco, lá no parágrafo 4º, tá? Que tem o seguinte texto: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o que a teoria da atividade e o parágrafo 4º, né, nossa base legal, diz pra gente? Que o momento do crime, pessoal, é no momento exato da ação ou da omissão. Beleza? Alguns crimes, o resultado pode vir a ocorrer depois. Beleza? Como o crime de homicídio, por exemplo, né? Nem sempre o crime se consuma ali no momento da execução, tá? Às vezes o cara pode ficar internado e vir a falecer depois. Então, nesse caso, como eu disse, independe do resultado que se consumou ali, né? Então, um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, vamos trabalhar com a hipótese aí que o professor coloque lá na prova, lá, ou futuramente no concurso. No enunciado está lá que fulano disparou um tiro na intenção de matar contra ciclano no dia 20 de novembro de 2024. E o sujeito ali que tomou o tiro, ele veio a falecer um mês depois, né? Ou seja, dia 20 de dezembro. Aí o professor pergunta lá, de perguntar, né? Ele pergunta o momento do crime, né? Aí pergunta, foi 20 de novembro ou 20 de dezembro? Pessoal, em hipótese alguma, vocês vão colocar 20 de dezembro, tá? Vocês vão colocar 20 de novembro, porque a teoria da atividade adotou isso e a base legal, o parágrafo 4º, diz isso, que o momento do crime é o momento da ação ou da omissão, independente do momento da consumação, tá? Vocês vão olhar a execução, beleza? Então é isso, pessoal. Para dar continuidade, vamos agora falar do lugar do crime, beleza? O lugar do crime também temos também uma teoria, tá? Que é a teoria mista. E também temos base legal, que é o parágrafo 6º do Código Penal, beleza? Pessoal, então vocês viram que no tempo do crime, a teoria da atividade adota o tempo da ação ou da omissão. Aqui na teoria mista, para definir o lugar do crime, é um pouco diferente. Porque a teoria mista, para definir o lugar do crime, ela adota o local da ação ou da omissão, o local onde deveria ocorrer o resultado ou o lugar aonde ocorreu o resultado. Beleza? Temos como base legal aqui o parágrafo 6º, e vocês vão... bem conceituado já aqui, né? Esse conceito de teoria mista, o parágrafo 6º traz esse conceito para a gente, que tem o seguinte texto: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pessoal, eu trouxe um exemplo aqui, eu até anotei que é um exemplo um pouco grande, e depois a gente vai fazer um cara crachá aqui com o parágrafo 6º para ver se esse exemplo se encaixa no parágrafo 6º, beleza? Então vamos lá. Um agente efetua disparos de arma de fogo contra a vítima em solo brasileiro, com a intenção de matá-la, mas esta consegue fugir e morre depois de atravessar a fronteira com o Paraguai. A adoção da teoria mista permite a conclusão de que o lugar do crime tanto pode ser no Brasil como no Paraguai. Agora vamos lá, pegando esse exemplo e fazendo um cara crachá com o artigo 6º.
Vocês lembram que eu falei que, segundo a teoria mista e o parágrafo 6º, traz para a gente que o lugar do crime é o local da ação ou da omissão. Nesse caso aqui do exemplo, foi o local da ação, né, que foi disparo de arma de fogo, onde deveria produzir o resultado, né, que no caso ainda seria no Brasil, né, ou onde se produziu o resultado, que no caso foi no Paraguai. Então a gente chega na conclusão que o exemplo está correto, de acordo com o artigo 6º e de acordo com esse conceito de teoria mista, que é o lugar do crime, que o lugar do crime é o local da ação ou da omissão, onde se produziu o resultado ou onde deveria se produzir o resultado. A gente olhando para esse exemplo, a gente consegue achar esses 3 elementos e concluir que o lugar do crime tanto pode ser no Brasil ou no Paraguai. Beleza? Então, vamos continuar. Vamos falar de territorialidade. Está lá no artigo 5º do Código Penal, né? Mas antes aqui eu vou apresentar, né, o que é territorialidade. Pessoal, territorialidade nada mais é do que a aplicação da lei brasileira no território brasileiro. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver a aplicação da lei brasileira no território estrangeiro, mas por enquanto tem coisa importante para a gente ver aqui, não é só isso, tá? E uma dessas coisas importantes já está logo aqui no caput do artigo, beleza? Então, como eu disse para vocês, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Eu disse que aplica-se a lei brasileira no território nacional, mas vocês percebem que no caput do artigo tem uma parte aqui que fala sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, vamos lá. O que seria esse sem prejuízo de tratados e regras de direito internacional? Bom, temos o Estatuto de Roma e o Tribunal Penal Internacional, beleza? Que julga, né, alcança alguns crimes, como, por exemplo, genocídio, crime contra a humanidade, crimes de guerra e tudo mais. Então, se a lei brasileira se esgotar as suas vias processuais para tentar punir esse tipo de crime, né, se ela não tiver êxito, ela pode recorrer ao Tribunal Penal Internacional. Beleza? Então é isso que é o sem prejuízo, tá? Eu anotei aqui também o conceito aqui, aí vocês podem anotar aí também. Aí vocês podem colocar aí, em relação ao sem prejuízo de convenções internacional, etc. Temos o Estatuto de Roma e o Tribunal Internacional. Esse tribunal é competente para julgar crimes de guerra, genocídio, etc. Sendo assim, se for esgotadas as vias processuais internas, sem que tenha havido sucesso na apuração desses crimes, então poderá recorrer ao Tribunal Penal Internacional. Beleza? Pessoal, outra coisa que eu gostaria que vocês soubessem também, né, que seria, tá aqui no artigo 5º ainda, mas no parágrafo 1º, que seria o território por equiparação. Mas antes de falar de território por equiparação, vamos falar de que é território brasileiro, né? Território brasileiro é toda a porção de terra entre as fronteiras, é o mar territorial, que são as águas internas e o espaço aéreo. Isso são os territórios, isso é o território brasileiro. Então, pessoal, essa parte é super importante também, o parágrafo 1º. Então, vamos lá. O que seria território por equiparação? Tá? O que diz Vamos lá, primeiro. O que diz o parágrafo 1º? Para efeitos penais, consideram-se como extensão de território nacional as embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves, as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então vamos lá, vamos exemplificar e trazer para a prática. O que seria território por equiparação? Então vamos lá. Se temos aeronaves ou embarcações públicas, aonde quer que esteja, é território brasileiro por equiparação. Exemplo, um navio da Marinha do Brasil está em águas internacionais, está em mares internacionais, é território brasileiro. Está em mares do estrangeiro, né? Da costa da África, da Europa, da Oceania, tanto faz.
ainda é território brasileiro. Embarcações ou aeronaves pública ou a serviço da administração pública, no serviço do governo, é território brasileiro onde quer que esteja, beleza? Bom, e nas embarcações privadas ou aeronaves privadas é um pouquinho diferente da pública, tá? Por quê? Então vamos lá. Se temos aeronaves ou embarcações privadas dentro do território brasileiro, ou seja, dentro dos mares internacionais ou do espaço aéreo internacional, é território brasileiro, óbvio. Se tiver em águas internacionais ou em espaço aéreo internacional, ainda é território brasileiro. Ela vai deixar de ser território brasileiro a partir do momento que ela entrar no espaço aéreo ou no mar territorial de outro país. Beleza? Então vamos lá. Se tem uma embarcação brasileira privada indo sentido a algum país da costa da África, enquanto ela estiver no Brasil em mares internacionais, ela vai continuar pertencendo ao território brasileiro por equiparação. A partir do momento que ela entra em mares de outro país, vamos dar exemplo que ela entra nos mares da África do Sul, ela passa a pertencer ao território da África do Sul. Isso é para embarcações ou aeronaves privadas. Pública vai ser sempre território brasileiro ou a serviço público. Beleza? Outra coisa também, temos o parágrafo 2º, tá? Que diz pra gente o quê? É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Aqui não está falando de território por equiparação. Aqui está falando que se aplica essa lei brasileira em aeronaves ou embarcações estrangeiras privadas que esteja dentro do Brasil. Beleza? Bom, pessoal, para encerrar, e eu peço a gentileza de vocês que acompanhem comigo o artigo 7º no Código Penal, onde a gente vai falar aqui agora da extraterritorialidade, para encerrar a aula de hoje, e por que é importante estar com o vadimeco aberto aí, principalmente agora. Porque o artigo 7º é um artigo um pouco extenso, tá? Não vai ser necessário eu falar tudo aqui, mas o que é necessário vocês entenderem. Que no inciso 1, todos esses crimes, eles são incondicionados, a gente vai ver lá no parágrafo 1º, beleza? Já no inciso 2, eles são condicionados, tá? E as condições dele está rolada lá no parágrafo 2º, e além de estar rolada no parágrafo 2º, aquelas condições ali é cumulativa, né? O rol ali é cumulativo, ou seja, tem que acontecer tudo aquilo para a lei brasileira alcançar no estrangeiro, beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui pelo inciso 1º, lembrando que o inciso 1º é incondicionado, tá? E o parágrafo 1º traz isso pra gente. O que diz o inciso 1º junto com o caput do parágrafo 7º, tá? Então, vamos lá. Artigo 7º do Código Penal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1º, os crimes, A. Contra a vida ou liberdade do Presidente da República. B. Contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública por quem está ao seu serviço. D. De genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Aí lá no parágrafo 1º, vai dizer, nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Por isso que o inciso 1º é incondicionado, beleza? O cara foi punido ou não lá fora, a lei brasileira alcança ele desde que um desses crimes foi esse aqui arrolado no inciso 1º. Já no inciso 2º, né, a gente vai ler junto com o caput do artigo 7º, né, igual eu fiz com o inciso 1º, então diz o quê? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro,
os crimes, lá no inciso 2º, 2 pontos, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, essa foi a A. A B, praticados por brasileiro. C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Lembrando que o inciso 2º é condicionado, beleza? A aplicação da lei brasileira é condicionada. E condicionada a quê? Né? O próprio parágrafo 2º traz essas condições, né? Que está assim: nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: A, entrar o agente em território nacional; B, ser o fato punível também no país em que foi praticado; C, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição; D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segunda a lei mais favorável. Pessoal, então o que acontece? Se algum crime foi praticado de acordo com o inciso 2º, para a lei brasileira alcançar e punir esse sujeito, tem que ser condicionada a todo esse rol do parágrafo 2º, e lembrando que o parágrafo 2º é um rol cumulativo, ou seja, todas as condições têm que estar juntas para a lei penal brasileira ser aplicada no exterior. Bom, pessoal, então para encerrar, para não deixar passar batido também, temos o parágrafo 3º, tá? Eu disse que o artigo 7º é um pouco extenso, né? 3 parágrafos, 2 incisos, bastante coisa lá. E para encerrar aqui, o artigo 3º diz o quê? O parágrafo 3º diz o quê? A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, reunida as condições previstas no parágrafo anterior, no caso aqui é o parágrafo 2º, e tem mais 2 condições aqui. Se não foi pedida ou foi negada a extradição de quem? Do agente que executou o crime. E se houve requisição do ministro da Justiça. Pessoal, aqui é ministro da Justiça, tá? Não está falando do ministério, beleza? Então, o parágrafo 3º tem que estar junto com as condições do parágrafo 2º e mais essas 2 condições que ele trouxe aqui pra gente. Beleza? Então é isso, pessoal. A aula de hoje está encerrada. Até a próxima e tamo junto. Valeu!